A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 2. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 29 a 33. 2. Os apóstolos deram sequência ao ministério da nova aliança. No livro de Atos lemos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Essas palavras foram ditas para os apóstolos que se encontravam em Jerusalém. Eles precisavam receber o poder do Espírito Santo para ser testemunhas do Senhor e pregar o Evangelho em toda a terra. Naquela época, os apóstolos eram todos judeus e provavelmente estavam preocupados apenas com a restauração do reino de Israel. Mas o Senhor lhes mostrou que Ele quer restaurar o seu reino em toda a terra. O Evangelho não se restringe aos judeus, mas é para todas as nações. Graças a Deus, hoje estamos envolvidos nesse ministério, para pregar o Evangelho até aos confins da terra como testemunhas. Esse é o ministério da nova aliança, que foi incumbido a cada um de nós e visa realizar a obra de Deus, dar prosseguimento à linha ministerial iniciada pelo próprio Senhor Jesus. Querido leitor, você está disposto a dar a sua vida por esse ministério citado em Atos capítulo 1, versículo 17 e 25? O Senhor entregou o ministério da nova aliança à igreja, após cumprir cabalmente seu ministério na terra. Viveu como homem, morreu na cruz, realizou a redenção em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 3 ao 4. Agora, como o Espírito Santo, ele quer descer com poder sobre a igreja, para que sua vontade seja feita em toda a terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Sabemos que os apóstolos reconheciam suas fraquezas e incapacidades, assim como a necessidade de dependência do Senhor. Então, aguardavam o derramamento do Espírito Santo sobre si. Como os apóstolos, devemos ter essa atitude de não fazer a obra por nós mesmos, mas orar até que o Espírito Santo nos revista de poder, pois sem ele nós nada podemos fazer. Não é uma questão de técnica, inteligência ou muito preparo, pois nós simplesmente não temos a capacidade para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, é necessário receber o seu poder. Em Atos, lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Para ser feita a obra de Deus, segundo o ministério da nova aliança, é necessário que o Espírito Santo nos revista de poder para sermos suas testemunhas. Cremos que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Assim,
recebemos o Espírito em nosso interior e fomos batizados. A primeira ação do Espírito é desatar nossa língua e nos levar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, mas além disso, ela também foi desatada para que possamos levar o Evangelho a outras pessoas e orar por elas. Novamente, quando deixamos escapar a frase "posso orar por você", o Espírito Santo já nos abriu a boca. Asseguro-lhe que você não se arrependerá, pois testemunhará o poder do Espírito mudando a vida daquela pessoa. As línguas como de fogo não estavam relacionadas ao falar em línguas estranhas, conforme alguns dizem. Os 120 galileus começaram a falar aos judeus, prosélitos, cretenses e arábios, na sua própria língua materna. Era como se nos dias atuais pessoas de diferentes nacionalidades ouvissem o que estava sendo falado em alemão, inglês, espanhol, francês, chinês e etc. Cada um ouvia as maravilhas do Evangelho em sua própria língua. Ao perceber que alguns judeus zombavam dos galileus, julgando estar embriagados, Pedro se levantou e, erguendo a voz, os advertiu. Atos capítulo 2, versículos do 5 ao 16. Ele expôs o que fora dito pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 32, afirmando: "E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Atos capítulo 2, versículos do 17 ao 21. Uma vez que a obra é de Deus, Ele nos entregou o ministério da nova aliança. Portanto, não precisamos de força humana para convencer outros ou ainda produzir sinais e prodígios para trazer salvação às pessoas, pois temos Jesus aprovado por Deus, que é quem confirma a obra por meio do Espírito. Atos 2:22. Os judeus queriam ver sinais que comprovassem que Deus estava com Jesus. O Senhor realizou diversos prodígios e sinais. O povo viu e vários creram após terem visto. Nós, porém, não seguimos o conceito de ver para crer. Ao contrário, primeiramente cremos e depois vemos as coisas acontecerem. Pela fé, obedecemos à palavra e os sinais nos acompanham. Nosso foco não é buscar sinais ou milagres, antes andamos pela fé. Entretanto, se essa fé vem de Deus e a obra que estamos realizando é do ministério da nova aliança, certamente Deus mesmo realiza a sua obra por meio de nós. Em consequência disso, milagres e prodígios nos seguirão, pois a obra é de Deus. Pedro pregava com ousadia. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia aos judeus, compungindo seus corações ao dizer que eles mataram e crucificaram a Jesus, porém Deus o ressuscitou. Atos capítulo 2, versículos do 23 ao 24 e o versículo 36. Essa pregação tocou o coração das pessoas e produziu arrependimento. Naquele mesmo dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Versículos do 37 ao 41.
No início, eram apenas 120 galileus orando, aguardando receber do alto o poder. A partir daquele momento, contudo, a igreja em Jerusalém já tinha quase 3.000 pessoas. Podemos perceber que Pedro tinha muita ousadia, porque estava cheio do Espírito. É o Espírito que faz a obra, é o Espírito que abre o coração das pessoas. Querido leitor, se quisermos realizar a obra de Deus, cumprindo o ministério da nova aliança, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Assim como os 120 galileus oravam aguardando receber do alto o poder para executar a obra de Deus, precisamos orar exercitando o Espírito, para que, ao contatar as pessoas, elas se arrependam, sejam batizadas e façam parte da Igreja de Deus. Não tenhamos medo de nada, simplesmente vamos pregar aquilo que vivemos. Somos testemunhas do Evangelho. Em Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 43, lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quero fazer uma reflexão sobre esse ponto. Pergunto-lhe: será que o Espírito e o seu poder mudaram? Será que nos dias atuais veremos os sinais e prodígios da época dos apóstolos? Eu tenho plena convicção de que o Senhor irá fazer grandes coisas por nosso intermédio. Acredite, se você se dispuser, todo o poder, a energia potencial de Deus estará à sua disposição, como esteve para os primeiros apóstolos.